Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um super vídeo de análise e teorias, desta vez comentando o capítulo 27 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, com direito à aparição de um antigo personagem de Nanatsu no Taizai, o imenso dragão. Mas será essa a primeira vez de um dragão dentro desse universo? Bom, você vai descobrir isso e muito mais depois da vinheta. E a queda do Hauser tão cedo, eu confesso que foi um pouco decepcionante, mas eu entendo que era necessário ter tirado Hauser para fora do campo de batalha neste momento. E o Nakaba conduziu isso muito bem, e eu também gostei bastante da exibição do Nassens, mesmo que não tenha durado muito tempo. Porque se não fosse pela hesitação do garoto quando ele vê o Percival indefeso em uma situação de risco, eu acredito que ele de fato poderia ter resolvido essa situação sozinho. Mas este, afinal, é um arco do Doni, então deve ser ele que vai lidar com essa situação e terminar resolvendo o problema central que envolve ali o Edlin e essa figura mística que aparece no final do capítulo. E por falar no Edlin, a gente vê que ele consegue derrubar o Nassens de uma forma muito estranha, pois parece que ele possui algum tipo de poder ilusório. No instante ele aparece segurando o Percival, mas logo a gente e o próprio Nassens percebe que o Percival ainda estava caído no chão, ali no mesmo lugar. Com isso, ele consegue distrair o Nassens e, consequentemente, derrubá-lo facilmente. Então, ao menos que o Edlin seja ultra veloz ou consiga teletransportar momentaneamente objetos e pessoas de um lugar para o outro, podemos assumir que ele usou apenas uma ilusão. E essa habilidade pode ser muito interessante se for bem trabalhada aí pelo Nakaba. E além disso, eu também estou muito curioso para saber o histórico de sua situação, pois ele parece ser basicamente um exemplo clássico do tipo de personagem que é manipulado por um grande vilão, onde se tem um velho amigo que abandonou o treinamento de Cavaleiro Sagrado e então se voltou para uma vida de crime depois de encontrar seu suposto destino. Então existe a possibilidade dele ter encontrado alguém que se aproveitou da sua fragilidade ou do seu momento e, mediante alguma promessa, ele acabou no fim se transformando num mero peão. E este cenário torna mais fácil e aceitável uma possível e provável redenção do Edlin no desfecho desse arco. Mas de toda forma, eu acredito sim na sua redenção, principalmente devido à sua ligação com Doni. E antes da gente falar do pequeno mascote do Edlin, vamos falar do Taizo, que é o Tarbeneiro, Para quem não se recorda, o Taizo é um personagem secundário que tem até um certo destaque, que apareceu tanto na primeira quanto na segunda temporada do anime. Ele inicialmente era um bandido da montanha que se tornou um comerciante e que foi por 3 vezes campeão do festival anual de lutas de Vaisel. Inclusive, na sua primeira aparição, ele encara os pecados e luta justamente contra o Hauser no torneio, mas ele acaba sendo derrotado ali com apenas um golpe do cavaleiro. E algum tempo depois desse evento, Taizo aparece novamente, agora como novo prefeito de Vaisel e reconstruiu sua antiga glória. Mas no fim, ele acaba se deparando com Dolor e Gloxinia e tem a sua vida poupada para se tornar o juiz do Festival da Grande Luta, o segundo torneio ali de Vaisel. E agora nós vemos ele novamente como taberneiro da cidade de Kant. E ele aparentemente ainda tem um coração puro,
assim como ele demonstrou ter quando ajudou a salvar a vida de algumas crianças, após o ataque dos Cavaleiros Sagrados lá no primeiro torneio de Vaisel. E desta vez, ele aparentemente está disposto a ajudar Hauser e o pequeno grupo de Percival, e também deve ter suas próprias motivações. Mas vamos falar agora de outra grande e acredito que maior surpresa deste último capítulo: a aparição de um dragão ancião. No entanto, não é a primeira vez que aparece um dragão na história de Nanatsu no Taizai. A aparição ou menção aos dragões sempre foi muito recorrente, mesmo que de forma modesta. E eu vou citar aqui para vocês algumas dessas aparições e importância que os dragões tiveram dentro de Nanatsu no Taizai. E a gente pode começar pela vez que Merlin teletransporta Vivian para um covil de dragões, e ali a gente consegue ver um deles. O Hauser e Gilthander, quando viajam até o norte para deter um exército de bárbaros, utilizam como meio de locomoção um dragão. Infelizmente, no anime, eles acabaram cortando essa parte, mas lá no mangá você consegue ver nitidamente que eles usaram um dragão. E os dois também enfrentam o dragão durante seu treinamento com os druidas. Assim como Hawk e Oslo, que também confrontam o dragão na caverna de treinamento dos druidas. Nós vemos um dragão também em um flashback do Ban, no momento que é mostrado como ele ganha sua cicatriz. Nessa hora nós podemos ver que eles abateram alguns dragões. E durante o massacre de Danafor, haviam também alguns dragões atacando o reino. Inclusive, eu acredito que seja um dos momentos mais intensos onde a gente vê de fato a ação dessas criaturas, que aparentemente estavam sendo controladas pelo Frauden, o que me faz pensar que os dragões poderiam até ter algum tipo de conexão com os demônios. Isso porque também, na abertura do anime, a gente vê uma ilustração da Guerra Santa, que mostra alguns dragões do lado do clã dos demônios. O que me leva a crer novamente naquela possibilidade de que muitos deles possam ter sido selados dentro do caixão da eterna escuridão junto do clã dos demônios. E por falar no caixão, a gente teve aí recentemente a revelação de que uma parte do cabo do dragão do caixão da eterna escuridão realmente representa um dragão do caos. E no começo do mangá, lá no arco da capital dos mortos, numa cena que infelizmente não foi adaptada para o anime, nós vemos o Meliodas usar a chave, o punho do dragão, para criar uma criatura imensa em forma de dragão, que se assemelha muito à forma do dragão no punho da espada, para assustar o Oslo que bloqueava o caminho para a entrada da capital dos mortos. E aparentemente, somente o Oslo conseguiu ver a figura dessa criatura. Além disso, inúmeros golpes e habilidades recebem um nome ou possuem alguma referência com essas criaturas mitológicas, como o Dragon Claw do Chandler ou o Wave Dragon da Merlin. Mas agora essa sequência parece estar muito mais focada nos dragões. A gente viu inicialmente um imenso esqueleto de um dragão que se tornou parte de um cenário importante da história, além da revelação de que uma parte do cabo do dragão do caixão da eterna escuridão realmente representa um dragão do caos, o que parece um detalhe importante, especialmente porque Arthur é o rei do caos, e o seu sobrenome Pendragon se traduz em algo como o dragão principal. E por fim, temos agora a aparição desse imenso dragão. E só como uma pequena observação, Nakaba já havia desenhado um capítulo especial para o Rising Impact que apresentava o protagonista Gawan derrotando um dragão bem semelhante a esse em um cenário de fantasia. E algo assim poderia ser potencialmente incorporado à história de fundo da versão de Gawan dessa série, também se os dragões acabassem sendo uma parte importante da história. Mas enfim, é muito legal ver um dragão de verdade no centro do palco. Mas qual será a história por trás desse dragão? Como que o Edwin consegue controlá-lo?
Bom, diante do que Taizo e o próprio Edlin dizem, existe aparentemente um acordo entre os dois, que segundo o Taizo está prestes a acabar. E a gente vê o Edlin levantando uma bolsa quando ele fala com o dragão, e que nos faz pensar que ali dentro tenha algo precioso para este monstro. E pelo formato arredondado que a gente vê do objeto, daquilo que está dentro da bolsa, é possível a gente deduzir que ali esteja possivelmente o ovo desse dragão. Algo que é muito importante e que talvez seja através desse ovo que o Edlin esteja controlando ou pelo menos forçando o dragão a ajudá-lo. Mas isso acaba não fazendo muito sentido com a afirmação do Taizo de que o contrato está prestes a acabar. Então eu particularmente acredito que dentro dessa bolsa possa ter algum tipo de amuleto ou artefato mágico que consiga domar momentaneamente o dragão, ou que ele esteja sob o efeito de uma ilusão criada pelo Edlin, e que no fim o efeito, tanto se for um amuleto ou uma ilusão, esteja enfraquecendo aos poucos, chegando ao seu limite. De toda forma, o Edlin está usando algo para poder conseguir manter esse dragão sob seu controle, e que provavelmente ele vai acabar perdendo isso, e o dragão vai sair do controle, vai causar muita destruição. Eu espero que seja o Donnie, claro que com a ajuda dos seus amigos, a solucionar esse problema. Mas apesar de não ser o que eu quero que aconteça, não podemos descartar a possibilidade desse dragão ser uma ilusão criada pelo próprio Edlin. Nós ainda não sabemos qual é a extensão dos seus poderes. Ele também pode, através de algum artefato que ele tenha encontrado ou roubado, como por exemplo o Cajado do Caos, está amplificando seus poderes mágicos. E o que me faz pensar muito nessa possibilidade é a possível forma ou condição de ativação da sua magia. Pois no momento que Edlin está enfrentando Narsins, ele está com os braços na frente da sua boca. E se por acaso, para ativar sua ilusão, ele precisa assobiar, e como a gente não tinha visão da sua boca nessa hora, então ele pode ter feito isso sem que o próprio Narsins e a gente percebesse. Seria de fato uma forma do Nakaba esconder de nós essa condição, para futuramente ela ser revelada. Portanto, o assobio que ele usa para chamar o dragão seria, na verdade, ele ativando sua ilusão. E desta forma, ele teria um meio perfeito de amedrontar, de intimidar os seus inimigos, fazendo dele assim não só o líder da gangue de bandidos, mas como também alguém bastante temido por todos. E só para finalizar, caso o dragão de fato seja de verdade, não seria muita coincidência primeiro aparecer uma raposa e agora um dragão? E se depois aparecer uma serpente, ou um urso ou uma cabra? Aí eu deixo para vocês me responderem nos comentários. Me digam aí o que acharam da aparição desse dragão e o que esperam do próximo capítulo. Comentem, vamos conversar bastante aí nos comentários e também lá no Instagram, MarceloND. Agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!